A capital federal foi a cidade escolhida para a realização do segundo Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas. Para falar com a gente sobre este encontro, nós conversamos agora com Matilde Ribeiro, professora, assistente social e que também foi ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial na primeira gestão do governo do presidente Lula. Professora Matilde Ribeiro, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Boa tarde, prazer estar com vocês, Ana Rosa, Cosme, e também com as pessoas que estão nos assistindo. Eu estou aqui em Brasília, no segundo Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas, embora eu não seja quilombola, mas eu sou uma apoiadora desta luta, né? E estou aqui acompanhando os debates sobre direito à terra, né? Que equivale muito a luta dos povos indígenas também, e as mulheres colocam que elas, enquanto ativistas femininas nas comunidades, elas acabam sendo o esteio das lutas cotidianas, né? Seja no cuidado da família e seja também na representatividade política, considerando que terra, maternidade, cuidado da família, acesso à escola, uma coisa se vincula à outra e elas se empoderam através desses debates ocorridos no encontro para dizer para a sociedade, para os governantes, para a estrutura do Estado, que o principal bem que um quilombo tem que ter é a posse da terra, porque é dali que as pessoas, homens e mulheres, tiram o seu sustento, né? E as mulheres, em especial, têm que ser respeitadas pelo o seu trabalho como agricultora, o seu trabalho como educadora, o seu trabalho como defensora da vida dos quilombos. Inclusive, o tema do encontro é existir, né? Elas fazem essa referência a resistências nesses territórios quilombolas, que são muitos pelo Brasil. E a senhora mencionou algo importante, que é sobre a posse da terra, a titularização da terra para essas pessoas, que é uma luta coletiva desses grupos quilombolas, né? Mas o que eu gostaria de perguntar à senhora é: esses espaços quilombolas têm a sua produção, da onde essas pessoas tiram o seu sustento. A gente pode, hoje em dia se fala muito sobre sustentabilidade, sobre a preservação do meio ambiente. Esses espaços quilombolas, nas suas tradições, na forma de produzir na terra, que muitas vezes é agroecológica, como a gente diz hoje, é um fator que colabora para essa resistência não só das pessoas, mas a resistência do meio ambiente também? Sem dúvida, Ana. Eu conheci muitos quilombos de perto, convivi no período, nos 6 anos que eu fui ministra, e eu aprendi uma coisa que é fundamental, que assim, os quilombolas, eles têm uma forma de organização que é muito própria do respeito aos mais velhos, do respeito às crianças, do respeito com o meio ambiente, a preservação do entorno das suas casas, das matas, dos rios. Tudo isso eu aprendi com os quilombolas, e em especial com as mulheres, como sendo fonte de vida, né? Coisa que o meio urbano não é educado para conhecer, né? Tem mais de 6 mil quilombos no Brasil. Essa é a quantidade trabalhada pela Coordenação Nacional de Quilombos, pela CONAC, e as mulheres que estão aqui neste encontro, só para vocês terem uma dimensão, são 350 mulheres de 24 estados do Brasil. E tem 2 convidadas internacionais, quilombolas do Equador e da Colômbia.
e elas estão entre tantos temas brasileiros, né, como a gente está falando, mas com essas duas convidadas internacionais, elas também estão trocando experiências organizativas, né, e também trocando conhecimentos sobre as particularidades. Quilombo tem pela América Latina também, não é só no Brasil, né? Tem nas Américas. E aqui, neste momento, o principal ponto, quando elas colocam existir e resistir, tem a ver com cuidado às pessoas, né? Às mulheres que não são seres frágeis, né? São pessoas que lutam cotidianamente junto com os homens pela vida, mas, além disso, tem uma questão que é garantir a sustentabilidade, né? Os quilombos, eles são fontes de vida, então muitos sobrevivem da pesca, alguns sobrevivem da quebrando cocos, né? A história das quebradeiras de coco, né? Que na sua maioria são mulheres aqui na região norte e nordeste. Eu hoje moro em Fortaleza, estou conhecendo mais de perto essas realidades, né? Visito São Paulo, que é minha terra, sempre, mas estou aqui e transito de um estado para o outro e dá para ver que a cultura é diferente. O valor à vida tem a ver com o valor à terra, com o valor ao meio ambiente. E, sobretudo, depois de 6 anos de muitos retrocessos e ataques, principalmente aos povos quilombolas, ministra, esse encontro imagino também que deva discutir, ou já está discutindo, essa questão de políticas públicas para garantir o acesso à terra dos quilombolas e o direito de existir, ou não, ministra? Sim, nós tivemos aqui 4 ministros e ministras do governo Lula, a ministra da Igualdade Racial, o ministro do Desenvolvimento Agrário, o ministro da Secretaria-Geral e também pessoas representando o Ministério da Saúde, da Educação, da Cultura, né? Os ministros não puderam estar presentes, mas seus principais assessores estiveram aqui. E no intercâmbio, na troca com os ministérios, o que essas lideranças mulheres estão afirmando é que a política pública, ela para os quilombos, ela tem que ser reorientada, porque não é a mesma coisa que trabalhar nos meios urbanos, né? Então, é importante que os ministérios se aproximem dessa realidade dos quilombos, que tem a ver com o cultivo da terra, com uma cultura muito regional, né? Muito expressiva do que é o Brasil e também as formas de organização. Então, as mulheres, depois desse encontro, elas vão formar uma comissão e vão de volta aos ministérios colocar as suas demandas mais reforçadas pela discussão desses 4 dias de encontro, mas o central é, sem dúvida, o acesso à terra, o respeito à cultura e a potencialização das formas organizativas que garantem vida, que garantem existir e resistir. Este aqui é o traçado. E a senhora mencionou a questão cultural. Eu vi uns pequenos vídeos na página da CONAC da abertura do evento e de momentos de abertura das atividades, onde as mulheres trazem essa representação de cada regionalidade. Como a senhora colocou, são muitos quilombos, uma diversidade territorial muito grande, né, da pluralidade de todo o nosso território nacional. E eu queria que a senhora pudesse comentar um pouco o que a senhora tem visto dessa representação cultural aí com as mulheres, dessas atividades também que estão programadas aí no encontro, que representam o que é essa cultura nos territórios, ali no chão onde elas vivem. Sim, olha só, eu tenho conhecido aqui mulheres parteiras, mulheres rezadeiras,
mulheres que fazem cantorias, fazendo referência à terra e à qualidade de vida, mulheres de diversas formas de religião, e elas cantam, dançam e se fortalecem para garantir energia para o seu cotidiano, que não é só no que se diz comumente, de que as mulheres lavam, cozinham e passam. Não, está muito distante disso de maneira qualitativa, né? As mulheres, elas plantam, elas colhem, elas andam em lombo de animais, elas carregam carrinho com alimentos e fazem isso muitas vezes levando seus filhos pela ausência de creche, pela ausência de escola, são benzedeiras, cuidam da saúde, elas são guardiãs de conhecimentos ancestrais, mas junto com isso é preciso ter posto de saúde nas comunidades, é preciso ter educação continuada, é preciso ter aperfeiçoamento profissional nas coisas que são próprias do quilombo, como agricultura familiar, como um misto entre a agricultura e preservação ambiental. Tudo isso faz parte desta pauta aqui. E eu nasci na roça, né? Meus pais eram trabalhadores rurais, mas eu não vivi na roça. Então, neste meio aqui, eu recupero muitas coisas da minha ancestralidade. É um banho de cultura. É fantástico. E como essa troca de experiências é importante para que não permita o apagamento dessas culturas tradicionais, dessa nossa história, principalmente dos quilombolas, pelos seus conhecimentos ancestrais. E daí imagino que esse encontro, ministra, além dessa troca de experiência, também para fortalecer, para que de fato esta cultura dos quilombolas não seja apagada, né? Sim, o que tem sido aqui bastante falado por elas, e até hoje eu convivo com os quilombos, porque eles me educaram para a vida política, para a valorização desse tipo de cultura e maneira de ser. As mulheres, elas, em geral, são as professoras dentro dos quilombos. Elas se capacitam como educadoras. Então, tem muitas quilombolas que são pedagogas, que são cuidadoras de criança, que são certificadas, que estudaram para fazer essas funções. Então, com isso, as escolas quilombolas, elas ganham em qualidade, porque não é só o prédio, a existência do prédio dentro do quilombo, mas os próprios quilombolas, as mulheres em especial, mas também os homens, as famílias, estarem dentro da escola na condição de educadores e na condição de líderes comunitários, trazendo a sua história e a sua ancestralidade. E, com isso, ensinando as crianças que ser quilombola é ser gente de valor nessa sociedade, né? E isso entra para mim como lição para esse mundão que a gente vive, né? Em que a nossa identidade é muitas vezes ocultada, enfraquecida, né? E a lógica da organização dos quilombos é fortalecer o jeito quilombola de ser, tendo os indígenas como seres humanos muito próximos dessa cultura e ensinando o Brasil a se valorizar a partir das suas origens. Isso é fundamental. E aí, ministra, só para a gente terminar a nossa conversa aqui, que o nosso tempo está acabando, mas não poderia deixar de perguntar à senhora se o tema da luta antirracista na sociedade em geral, como as quilombolas veem a contribuição das pessoas aquilombadas, né, nesses territórios, como elas podem contribuir. Esse debate tem sido feito aí, como as pessoas dentro de quilombos contribuem para uma cultura e uma vivência antirracista? Há uma conexão
entre as ações da CONAC e as ações do movimento negro e de setores da sociedade não negros que se incorporam na luta antirracismo. E, sobretudo, Ana e Cosme, tem muitos quilombolas dentro das universidades, a partir das políticas de cotas e das ações afirmativas dentro das universidades. Então, hoje, está sendo crescente o número de quilombolas que estão se tornando doutores a partir dos estudos das suas histórias e das suas comunidades. Tem muitos mestres, homens e mulheres, e um grande estímulo para que a juventude vá para as universidades, não para se colonizar, muito pelo contrário, para aprender, fazer a leitura crítica da história, da geografia, do português, da matemática, e trazer isso para dentro do quilombo, transformando o quilombo no quesito conhecimento, mas, ao mesmo tempo, agregando valor, por exemplo, através dos estudos de etnomatemática, né? Através dos estudos de geografia, inclusive recuperando o nosso grandioso Milton Santos, né? Que valorizava muito o saber local, né? O saber popular. Então, esse intercâmbio também dos quilombolas com as universidades tem humanizado um pouco mais as universidades. Também os indígenas. Eu dou aula na Unilab, que é uma universidade que fica na Bahia e no Ceará, no Nordeste, e lá nós temos grande quantidade de alunos, quilombolas, indígenas, jovens interioranos que vivem a cultura rural, e também a cultura de cidades pequenas, e também os africanos que vêm dos países de língua portuguesa, né? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Então, o intercâmbio cultural se constitui de uma forma de integração e de troca de saberes. É muito interessante. Perfeito. Conversamos com Matilde Ribeiro, que é professora e assistente social, foi ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da primeira gestão do governo Lula. Ministra, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje e nós desejamos uma continuidade de evento boa aí para todas vocês. Perfeito, muito obrigada. Terá uma carta das quilombolas à disposição da sociedade. Abraço. Abraço.